Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre embargos à execução na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, antes que nós iniciemos a nossa aula, iniciemos os nossos estudos de processo do trabalho, peço que você se inscreva aqui no canal e acione as notificações para que toda semana você receba esse conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho. Estamos agora aqui estudando um pouco de processo do trabalho, embargos à execução, ou como alguns dizem, embargos ao executado. E é muito importante que você esteja inscrito no canal para que você sempre receba essas matérias e esses estudos. Peço também, pessoal, que você dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Pessoal, nós vamos hoje falar de uma parte muito importante do processo de execução trabalhista, embargos à execução. É assim que a maioria das pessoas conhece esse tema, esse assunto, e provavelmente é assim que deve cair na prova do TRT, na prova do OAB. Mas você também precisa saber que para alguns se chama também embargos do executado. Sempre teve esse questionamento sobre a denominação desse instituto. Outra informação que eu acho de extrema relevância passar para você é o seguinte: nós não sabemos como vai cair e o que vai cair em uma prova de concurso. Então não custa nada eu acrescentar algumas informações. Os embargos à execução, eles têm natureza de ação. É outra informação que você precisa saber, que não encontramos essa informação de forma tão clara na CLT. Eu acho importante você conhecer isso. Além disso, pessoal, quando nós estudamos os embargos à execução, ou como eu disse para alguns, embargos do executado, o primeiro lugar que você vai estudar lá é no artigo 884 no seu caput. Você vai ler o artigo 884 e ter o conhecimento necessário, que ele se encontra todo nesse artigo para você estudar os embargos de execução. E ele já nos fala aqui, ó, primeira informação é quando nesse processo que você está atuando, para que haja a possibilidade da oposição dos embargos à execução, ou seja, para que a parte executada possa se utilizar dos embargos à execução, a condenação, o executado deverá ou ter garantido o juízo ou penhorado algum valor dessa condenação. O que aconteceu? Olha a história aqui para você entender como é que funciona os embargos à execução. Tem um processo, desse processo teve sentença, de repente teve recurso, transitou em julgado. Se a parte ela não paga espontaneamente, que a parte pode muito bem, e às vezes acontece isso, após a sentença ou após transitado o julgado, seja a sentença ou o recurso, o reclamado chega e fala: quer saber? Vou encerrar logo esse processo, vou pagar logo esse valor. Qual é o valor que tem que pagar aí? Vou lá e pago logo. Mas já te aviso logo, seja para cliente, você já vai informar isso para o seu cliente, seja para os nossos alunos e alunas de direito, isso
nem sempre é comum, seja no processo do trabalho, seja no processo comum, que nós muitas vezes atuamos no processo civil. O mais comum é a parte devedora esperar ser executada. Essa que é a grande verdade. Então, depois que a parte condenada, após a condenação da sentença ou do acordo, no caso ela não pagou, ela será executada por quem é de direito. Quem é de direito é o reclamante exequente. O exequente vai iniciar a execução. Em algum momento, pode ser que ele não ocorrendo esse pagamento pelo executado, o exequente vai falar para o juiz assim: excelência, eu quero que você penhore esse bem, penhore a conta dele, penhore esses valores. Aí já temos a primeira possibilidade para oposição dos embargos de execução, a penhora. A outra possibilidade é o seguinte: o reclamante, que geralmente é o exequente, chega e fala: olha só, eu quero que o senhor intime o executado para pagar, sob pena de penhora. O juiz vai lá, vai intimá-lo, ou através de diário oficial, através do oficial de justiça, e vai estar lá a intimação: intime-se o executado ou para pagar, ou muitas vezes o juiz utiliza a expressão ou penhore-se nos termos do artigo 884 do CPC. Já falei aqui da possibilidade da penhora, mas quando o juiz ele dá a intimação ao executado, ele está falando aqui, ó: se você quiser embargar, garanta o juízo, intime-se o executado ou para pagar ou para que ele faça o que o artigo 884 manda. Aí, ou ele paga espontaneamente, não, já não é mais espontaneamente, mas nesse caso ainda pode pagar. Ou ele paga, ou se ele achar que aquele valor ainda não é o valor correto, mesmo ele achando que o valor não é correto, por exemplo, é uma execução de 39 mil, ele acha que a execução correta é no valor de 30 mil, o que ele vai fazer? Ele vai garantir o juízo, mas não no valor de 30 mil que ele acha devido, não. Ele tem que garantir o juízo no valor de 39 mil. Ele vai recolher uma guia e depositar em juízo o valor de 39 mil. Só quando esse valor tiver garantindo o juízo já depositado, ele vai fazer os embargos à execução. Aí como é que funciona? O advogado ou a advogada vai fazer a petição, vai protocolar os embargos à execução e vai juntar a guia comprovando, ó, está garantido o juízo. A primeira informação é essa, é isso que você precisa entender. Quando o juiz receber a petição de embargos à execução, ele só vai olhar duas coisas: ou para ver se está garantido o juízo através de um depósito pelo executado, dos embargos, do embargante dos embargos à execução, ou ele vai procurar lá e vai verificar se teve penhora. Se teve penhora suficiente ou se foi garantido o juízo naquele valor, ele vai falar: recebo os embargos de execução e vou analisar para ver se você está certo ou não no seu argumento. Se por acaso não tiver nenhum bem penhorado ou se não há nenhuma garantia do juízo, o juiz ele não aceitará os embargos de execução. Preste atenção, eu não falei nem que ele não vai julgar, eu não falei nem que ele não iria julgar o mérito ou que ele ia negar provimento aos embargos de execução, não falei nada disso. Se não tiver a garantia do juízo, nem penhora, ele não vai nem ler. Hoje o processo é físico, mas se fosse
Hoje o processo é eletrônico, mas se fosse físico, é lógico que isso talvez não acontecesse. Provavelmente não aconteceria, mas eu poderia falar muito bem, se não tiver garantia do juiz, se não tiver penhora, o juiz vai rasgar e jogar no lixo. É essa que é a verdade. Porque ele só pode receber os embargos de execução se tiver essas duas possibilidades aqui. Isso é o mais importante que você precisa saber dos embargos de execução. Além disso, você precisa saber que, conforme previsto no artigo 884 da CLT, o prazo para a oposição dos embargos de execução é de 5 dias, seja da garantia do juízo, seja dos embargos, seja da penhora, que garante também esse juízo, seja da intimação através de diário oficial. Embargo de execução, prazo de 5 dias. Essas duas informações aqui que eu passei da garantia, ou 3, da garantia, da penhora e do prazo de 5 dias, é o que é mais importante dos embargos de execução. Mas se fosse só isso, seria muito fácil. E você sabe que não é tão fácil assim. A prova, ela vai querer saber mais de você, e ela quer saber também qual é o momento ou qual a matéria que será arguída nos embargos à execução. Você sabe quais são as matérias arguídas nos embargos à execução? O próprio artigo 884, no parágrafo 1º, ele já nos traz 3 possibilidades. A primeira, que você vai poder se utilizar nos embargos de execução, é cumprimento da obrigação, cumprimento da decisão ou do acordo. Se por acaso você, por exemplo, você já quitou o valor exequento ou já quitou a última parcela do acordo e ele ainda estiver te cobrando alguma coisa, você vai falar, não, eu já quitei, eu já paguei esse acordo, já encerrei. É uma das matérias a serem arguídas dos embargos de execução. Outra matéria também é o que? A quitação. Se você prestar atenção, é tudo muito parecido, mas às vezes tem um detalhezinho diferente, né? Não à toa, nesses casos de quitação ou até cumprimento aqui da decisão ou do acordo, se você lembrar, na aula passada, eu falei com vocês do artigo 523, parágrafo 1º do CPC, da não aplicação da multa desse artigo. Imagine a possibilidade que muitas vezes ocorreu na Justiça do Trabalho, teve muito advogado que, quando o executado não pagava no prazo ou simplesmente não pagava, ele pedia a multa. Ele pedia a multa do artigo 523, parágrafo 1º. Pagava, aí o exequente pagava, por exemplo, nesse caso aqui, o valor de 30 mil e o executado pagava o valor de 30 mil e o exequente reclamava, não é 30 mil não, é 33 mil, porque tem a multa de 10% do artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Ele vai estar arguindo aqui também a quitação. Não, está tudo quitado, não tem nada de multa não, até porque essa multa não é aplicável no processo do trabalho, como nós já conversamos na aula passada. Além de tudo isso, pessoal, também poderá ser arguído aqui nos embargos de execução a prescrição. Saiba desde já que essa prescrição que o legislador falou aqui, você deve saber muito bem que ele não está falando daquela prescrição lá do início do processo, prescrição bienal, prescrição quinquenal. Ele não está falando desse tipo de prescrição, não.
Com toda certeza, e tenha certeza disso, ele está falando da tão falada prescrição intercorrente, pessoal, previsto no artigo 11A da CLT. Também será a matéria de embargos à execução. Além disso, pessoal, fica atento no seguinte, já vi cair o seguinte numa prova até de 2024. Nos embargos à execução, cabe prova testemunhal? Com toda certeza sim, não é muito comum, pessoal, mas o parágrafo 2º do artigo 884 da CLT, ele nos diz que é cabível, em alguns casos, a prova testemunhal, para que se verifique alguns fatos ali. Então, fica atento, porque isso aqui é o tipo de assunto que sai do senso comum. E tudo que sai do senso comum, banca de concurso público adora, pessoal. Até porque você pode imaginar assim, estamos na fase de execução e tem prova testemunhal, vai comprovar o quê? Mas está lá, letra da lei está lá. E pense o seguinte, quando você menos espera, vou dizer aqui pela minha experiência, e você também já deve ter passado, se você for advogado, já deve ter passado situações que você acha que você já viu de tudo nos processos trabalhistas ou em outras áreas até, e vez ou outra você passa por situações que você nunca imaginou passar, nunca tinha passado. Pode muito bem ocorrer a necessidade de uma testemunha. Olha a seguinte situação, vamos imaginar que a pessoa é um executado, fez o depósito, por qualquer motivo não encontrou-se, não compensou esse valor. Muitas vezes poderá ser uma testemunha do próprio banco para informar, naquele dia realmente deu um problema no sistema nacional, o sistema daquele banco. Você pode intimar o gerente daquele banco ali. Pode surgir, o que eu quero que você perceba é o seguinte, nos processos, às vezes, surgem diversas situações que você ainda nem imaginou, que eu ainda nem passei e provavelmente nem vou imaginar. Nós não somos adivinhos, mas saiba que se o legislador ele colocou, ele não colocou à toa. Então fica atento que isso já foi matéria de prova em 2024. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.